Boa tarde, lindas! Como estão? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Ai, gente, eu tava lendo aqui agora, esse livro aqui, ó, 1 ano e 12 semanas, e aí toda vez que eu estudo ou leio alguma parte de algum livro, gente, eu não aguento. Eu fico assim, me coçando pra gravar um vídeo ensinando o que eu aprendi, porque eu fico tão encantada. E aí eu tô cheia de coisa que eu quero compartilhar, mas eu tô alguns dias sem gravar aqui pro YouTube, porque eu tô focada em alguns outros andamentos de projeto. Mas agora eu não aguentei, gente. Eu preciso compartilhar com vocês aqui a reflexão que eu tive. E é um pedacinho aqui desse livro, 1 ano e 12 semanas, muito bom, gente. Inclusive, ele fala muito do jeito que eu já realizo os meus projetos, sabe? Inclusive, do jeito que eu ensino lá no Planner Rotina Focada e também no curso Projetos Realizados, que é para quem tá mais avançado lá dentro da nossa plataforma. E eu achei interessante que tem um livro ensinando do mesmo jeito e, claro, de forma mais detalhada, que tá me agregando muito. Então eu ainda vou extrair muita coisa desse livro aqui para as minhas aulas, mas hoje quero falar com vocês de um pedacinho aqui do livro. Vou deixar o livro aqui também na minha lista Amazon, tá? Que é um livro que já entrou para minha lista de livros favoritos. Vou deixar aqui na descrição, tá? O Planner Rotina Focada também vou deixar aqui na descrição. Um mini curso gratuito também tá aqui na descrição. Se você quiser começar a se organizar sua rotina, aprender a estudar melhor, realizar projetos, criar o seu negócio aí, tudo isso eu ensino para vocês nos meus cursos. Mas agora, vou falar com vocês um pedacinho do livro que eu li, dessa parte aqui que eu li hoje, gente. Vou citar aqui algumas partes que eu escrevi, vou mostrar aqui pra vocês, minhas anotações lindas. Olha, ai gente, eu amo anotar em caderninho. Tá conseguindo ver? Acho que tá, né? Eu amo anotação, gente. Minhas canetas aqui, eu sei que vocês gostam de ver. Essa marrom é essa, esse marca-texto é esse. E minha lapiseira, essa daqui, mas eu não gostei dela, viu? Comprei, tô usando, mas ela tá me estressando, essa lapiseira. E o Merlin tá ali também no fundo. Tá dormindo, coisa mais fofa. Vou mostrar pra vocês. Ali, ó. Fala oi pro pessoal, Melinho. Coisa linda. Ai, ai. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Vou citar aqui pra vocês aqui as coisas que eu anotaram. Já mostrei o caderno pra vocês, né? Então, olha só. Eu leio, depois a gente reflete, tá? Você não chega a grandes avanços se não estiver disposto a mudar a forma como você distribui o seu tempo atualmente. Eu achei tão interessante essa parte, porque, assim, eu ensino muito sobre organização de projetos, de rotina. Então, assim, eu tenho na minha cabeça que eu já sei isso, até mesmo porque eu vivo ensinando isso para as pessoas. Mas, quando eu li aqui no livro, ainda mais nesse momento atual, que está acontecendo tantas mudanças aqui no nosso negócio e tudo mais, eu preciso também parar para refletir como é que eu estou usando o meu tempo, né? Porque, assim, às vezes, inclusive ele cita ali no livro, um erro comum é você estar acostumado com a forma como você distribui o seu tempo e já funcionou, funciona muito, e aí você acha que aquilo sempre vai funcionar daquele jeito. Você sempre vai fazer daquele jeito e sempre vai funcionar. Sendo que chega alguns momentos que você tem que fazer uma revisão. Será que eu não posso otimizar o meu tempo de alguma maneira? Será que eu não comecei a decair, a usar o meu tempo de uma forma improdutiva em algum ponto que eu não parei para perceber? Entendeu? Então olha aqui a frase: você não chega a grandes avanços se não estiver disposto a mudar a forma como distribui o seu tempo atualmente. Entendeu? Então, às vezes tem algum ponto que você está precisando avançar, eu mesma tenho, e eu preciso parar para refletir. Como é que eu estou usando o meu tempo? Será que não tem algum ponto que eu estou usando muito meu tempo em uma atividade que não está me trazendo resultados? Porque a gente sempre tem aquelas atividades que são de baixo impacto, de baixo valor, que a gente faz, mas que não traz tanto resultado, que não traz, que não é uma atividade estratégica, que não é uma atividade que traz dinheiro. Então, eu parei para pensar e eu comecei a listar algumas coisas que eu posso fazer, inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, eu coloquei até um esqueminha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui ó, esse daqui. Ah, não, acho que vai ficar trocado para vocês, né? Eu queria escrever no meu iPad, vou ver se eu escrevo ali daqui a pouco, mas olha só, se você quer resultados diferentes,
você precisa fazer as coisas de forma diferente. E fazendo as coisas de forma diferente, você vai conseguir fazer um trabalho mais estratégico. Aqui, ó, gente, eu peguei meu iPad para escrever para vocês. Vou deixar aqui na tela. Vamos ver como é que fica. Olha só, se você quer fazer um trabalho estratégico, você quer ter resultados diferentes, ó, então vou escrever aqui junto com vocês. Se você quer resultados diferentes, então você precisa fazer as coisas de forma diferente. Então, por exemplo, eu sei que isso parece óbvio, mas a gente precisa parar para refletir sobre isso. Vamos supor que tem algum ponto que você não está tendo resultados. Por exemplo, no seu trabalho, você não está tendo um bom rendimento, você não está conseguindo vender muito bem, ou você não está conseguindo gerenciar a sua planilha ali que você tem que gerenciar, não está dando tempo de fazer tudo que você precisa, enfim. Então, se você quer um resultado diferente com isso, você precisa fazer essa gestão de um jeito diferente. Você precisa parar e pensar. Eu tô gastando muito tempo com o quê para gerenciar essa planilha? Onde que eu tô travando? Encontra esse ponto que você tá travando. Será que não tem um jeito de você otimizar o seu tempo com isso? Por exemplo, usando a inteligência artificial. Por exemplo, porque tem como, viu? Inclusive é assim que eu vou otimizar o meu tempo, eu otimizo o meu tempo em algumas atividades. Que às vezes eu teria que ficar digitando, escutando o cliente falando alguma coisa, eu pego e coloco a inteligência artificial ali pra ouvir e ela vai digitando para mim. E assim eu consigo resolver essa questão de coletar dados bem rápido. Coisa que se eu fosse digitar tudo sozinha ali, eu poderia ficar um tempão ali numa atividade que não vai mover o meu ponteiro. Entendeu? Então, ó, se você quer resultado diferente, você precisa fazer as coisas de forma diferente, entendeu? E isso vai te gerar um trabalho estratégico, entendeu? Isso vai te gerar um trabalho estratégico. Então, você precisa parar para refletir como é que você está usando o seu tempo constantemente, gente. Desculpa, eu amo fazer um coraçãozinho em tudo, gente. Então, tá fazendo sentido aqui para vocês? Resultados diferentes, coisas de forma diferente, e isso vai te dar um trabalho estratégico. E vai te dar, depois, obviamente, resultados diferentes, entendeu? Então, você precisa aprender a lidar de forma estratégica com as coisas de baixo valor, tá? Trabalho estratégico com coisas de baixo valor. Então, o ponto principal aqui desse vídeo é você aprender a usar o seu tempo, gastar mais do seu tempo com atividades de alto valor, ou seja, atividades realmente importantes, que realmente vai trazer um resultado, mais dinheiro, por exemplo, mais retorno, mais realização. Então, muitas vezes aquelas atividades como planilha, responder pessoas no WhatsApp, responder e-mail e tal, essas atividades, elas precisam ser feitas? Precisam, mas elas são de baixo valor no sentido de que existem outras atividades mais estratégicas que vão mover mais o seu ponteiro, tá? Então, é importante entender esse conceito de lidar de forma estratégica com coisas de baixo valor, tá bom? Então, outra coisa que eu coloquei aqui, você precisará de tempo para renovar as energias e se atualizar. Então, esse é um ponto importante também. Às vezes a pessoa acha que ela consegue fazer tudo. Isso é um erro muito comum. Eu consigo fazer tudo. Eu consigo fazer atividades importantes e consigo fazer também as de baixo valor. Não, você não consegue. Sabe por quê? Porque você também precisa descansar e renovar sua energia, entendeu? Então, às vezes, você gasta ali muito tempo fazendo tudo que é urgente, as coisinhas de baixo valor, mas que precisa fazer. E aí, quando você finalmente vai fazer a coisa de alto valor, você tá o quê? Você tá cansado. Você precisa renovar sua energia. Você precisa também fazer pesquisa de mercado, se atualizar ali com o que tá rolando, entendeu? Então, ou você fica só naquela atividade de baixo valor, ou você fica nas de alto valor. E se você precisa fazer um pouco dos dois, que é o meu caso em alguns momentos, e com certeza é o caso de muitas pessoas, você precisa aprender a fazer essas de baixo valor de forma mais estratégica, otimizando o seu tempo, tendo clareza, isso aqui é de baixo valor, eu preciso acelerar isso daqui, entendeu? E sempre vão ter atividades de baixo valor pra gente fazer. Pra todo mundo, não importa quem você seja, sempre tem alguma coisa de baixo valor ali que você precisa resolver, entendeu?
Então temos que ter essa noção que a gente precisa descansar, a gente precisa renovar a nossa energia, nós somos humanos, nós temos limites, entendeu? Então é por isso que você precisa ter sempre tá alerta sobre como você tá usando o seu tempo, tá bom? Eu coloquei um esqueminha muito legal aqui sobre as suas palavras e as suas ações, elas precisam estar alinhadas, precisa existir um alinhamento. E aí você vai ter um impacto mais positivo com a sua equipe, com os seus colegas, com seus seguidores, com seus clientes. As pessoas percebem quando não está alinhado o que você pensa com o que você fala, com o que você faz. As pessoas percebem. E quando isso tudo está alinhado, você ganha mais respeito, você ganha mais autoridade, entendeu? E isso faz com que você use o seu tempo com um propósito claro. Você usando o seu tempo com um propósito claro, alinhando o que você fala com o que você faz, as pessoas percebem. Isso vai ter um impacto mais positivo aí na sua empresa, onde você trabalha, com seus colegas, com o que for, com o seu negócio, entendeu? Isso vai aumentar o seu poder pessoal, o seu respeito com as pessoas à sua volta. Agora, se você está muito desalinhado o que você pensa com o que você fala, diminui o respeito, as pessoas te respeitam menos, as pessoas te ouvem menos, você diminui seu rendimento, entendeu? Então, alinhamento, gente, princípios. Eu ensino isso muito nos princípios Rotina Focada, os princípios básicos para você ter sucesso na sua vida e riqueza. Tá? O link tá aqui na descrição. Então, você precisa se atentar a 3 pontos que eu coloquei aqui. Você precisa de novos hábitos mais positivos. Por mais que você já tenha bons hábitos, você precisa às vezes reajustar algum hábito ali, algum hábito mais positivo ainda. Se concentrar em uma coisa de cada vez, gente. Então, reforçar essa questão do foco. Uma coisa de cada vez. Se a sua mente estiver bagunçada, se estiver confusa, respira, fecha os olhos, faz uma meditação ali de 30 segundos. Isso vai te trazer um foco. E outro ponto muito importante, que é o que eu mais quero compartilhar aqui nesse vídeo, gente, é o seguinte: para você zerar as distrações, que é o terceiro tópico aqui das dicas, é você zerar as suas distrações. Eu sei que não é simples, por isso que eu tô trazendo uma solução aqui. Para você zerar suas distrações, você precisa primeiro, vou colocar aqui também, que tá no meu caderninho, eu quero colocar para vocês aqui. Você precisa primeiro fazer um trabalho focado. Aqui, ó. Acho que vocês estão vendo aí já agora, né? Para você zerar as distrações, pronto. Zere distrações. Para você zerar distrações, você precisa entender que existem 2 tipos de trabalho. Um trabalho focado e um trabalho superficial. Eu aprendi isso no livro O Trabalho Focado, que é um livro fantástico. Existem esses 2 tipos de trabalho. Não tem como fugir. Então, primeiro, faça sempre o trabalho focado. Entendeu? E depois superficial. Por quê? Eu vou te citar um exemplo. Você tem que produzir conteúdo. Só que para produzir o conteúdo, você tem que entrar no Instagram. Você tem que entrar nas redes sociais, que é uma distração. Então, o que é uma dica? Primeiro, faça o trabalho focado, que é fazer uma pesquisa. Eu vou pesquisar aqui, pesquisar um trabalho focado. Não estou entrando no Instagram para rolar o feed. Estou entrando no Instagram para fazer uma pesquisa. Estou entrando no Google, no site para fazer uma pesquisa. Estou anotando. Esse é o trabalho focado. Desligou lá? Vou escrever roteiros. Vou fazer essa pesquisa, esse trabalho focado, esse estudo. Pronto. Você fez o trabalho focado. Depois você vai para o seu trabalho superficial. E aí você vai realmente postar, e vai entrar na rede social, aí você vai ficar distraída. Só que você já pensou na estratégia do conteúdo antes? Você já fez a pesquisa, você já elaborou o script, você já fez a estratégia, porque a estratégia, ela exige foco. Se você vai fazer conteúdo de qualquer jeito, já ali fuçando no Instagram de qualquer jeito, por exemplo, né, uma atividade, por exemplo, a chance de você fazer uma coisa de qualquer jeito e não conseguir vender nada depois é muito grande, porque você está indo direto para uma distração. Agora, se você tem algo focado, pensa na sua estratégia, o que você vai fazer, e depois você vai postar o conteúdo, mas vai já com estratégia, aí você está aí fazendo um trabalho superficial com distrações
assertivas. Você tá distraído? Provavelmente tá. Mas são assertivas porque você já pensou na sua estratégia antes. Você não tá postando qualquer coisa de qualquer jeito, entendeu? Então, primeiro vem o trabalho focado, pense nas estratégias, anote, elabore materiais, depois você vai pro superficial. Depois você vai pro WhatsApp, depois, entendeu? Pensa, elabora primeiro como é que você vai gerenciar os seus leads. Escreveu, pesquisou, estudou? Elabora primeiro como é que é a sua estratégia de marketing. Fez tudo? Ok, focou? Agora vamos pro trabalho superficial. Entendeu? Então, é isso que eu queria falar com vocês. A gente tem que ter essa noção de que existe um trabalho focado e um trabalho superficial. E a gente tem que fazer o focado primeiro, para depois ir pro superficial. Porque no focado a gente consegue eliminar distrações, a gente consegue focar de verdade no que a gente precisa fazer e usar o nosso tempo para as atividades de maior importância. E depois faz parte também fazer um trabalho mais superficial, se distrair, mas esse tempo tem que ser mais curto. A gente tem que conseguir otimizar mais esse tempo. E assim a gente usa o nosso tempo com mais sabedoria, otimiza os nossos resultados, ganha mais dinheiro, é mais feliz, traz mais exemplo para as pessoas à nossa volta, somos pessoas melhores. E é isso, gente. Vocês gostaram? Esse livro é um livro de planejamento, né, para você realizar metas. Então, assim, essa questão de como você usa o seu tempo, ela é de muita sabedoria, porque hoje em dia as pessoas estão usando o tempo de qualquer jeito, não estão prestando atenção, justamente porque tem muita distração, né, muita rede social, muita informação, muito conteúdo, não só em Instagram, mas também em televisão, pessoas, podcast, tudo assim, até as pessoas à sua volta estão sempre cada uma falando uma coisa. Então, se a gente não aprender a usar o nosso tempo com sabedoria, saber priorizar o que é realmente importante, o que eu deveria gastar menos tempo, a sua tendência é que você nunca realize os seus projetos, tá? Gostaram desse vídeo, gente? Eu achei incrível. Hoje eu tô aqui colocando como que eu vou otimizar mais o meu tempo. Me conta se você já vai escrever aí como é que você vai otimizar o seu tempo para você gastar mais tempo no que é realmente importante e ficar esperta aí com as distrações. E é isso, gente. Um beijo. Me conta nos comentários se vocês gostaram e até o próximo vídeo. Tchauzinho!